Boa noite. Na aula de hoje vamos falar de mais dois fatores que são muito importantes para a atividade de vida microbiana nos alimentos. Na aula passada falamos sobre a atividade de água, a AW, que é um fator muito importante que está relacionado à atividade microbiana na água livre dos alimentos. Agora vamos falar sobre o pH e o potencial de oxirredução dos alimentos. Então vou dar uma passada breve sobre esses fatores. O pH dos alimentos. O pH, como todo mundo sabe, é relacionado à medida de potencial hidrogênio iônico em soluções e também nos alimentos e qualquer outro tipo de amostra. O pH ele vai indicar para a gente a acidez, a neutralidade e também a alcalinidade em uma substância. A escala de pH ela vai de 1 até a 14, tendo 7 como neutro. Então nós vamos ter alimentos ácidos, neutros e alcalinos. A importância do pH nos alimentos. Por que é tão importante controlar o pH nos alimentos? Isso vai estar relacionado à conservação, à tecnologia de conservação dos alimentos, porque alimentos que possuem pH baixo, alimentos que possuem pH alto, então tem que estar relacionado a esse método de conservação para que seja levantado questões importantes, como a digestão dos alimentos. Alguns alimentos requerem que estejam em pHs favoráveis para a digestão no nosso organismo. Então, determinados alimentos eles vão ter que ter o pH baixo ou alto para que eles tenham uma melhor digestão no nosso organismo. O aproveitamento de nutrientes e vitaminas também está relacionado ao pH, porque o nosso organismo ele vai aproveitar da qualidade do alimento, do pH, para poder absorver os certos nutrientes e vitaminas. Então, se o pH não estiver favorável, esses nutrientes, essas vitaminas não vão ser absorvidos de maneira adequada. Outra coisa é a preservação do alimento. Alimentos com pH baixo ou alimentos com pH neutro ou alto, independente de qual seja o alimento, cada alimento vai ter um pH relacionado a isso, a questão da preservação. Porque alguns micro-organismos eles sobrevivem a pHs baixos, outros em pHs altos. Então, dependendo do micro-organismo que está ali, ele vai deteriorar aquele alimento, se o pH for favorável à condição de sobrevivência dele. E que também está relacionado à atividade microbiana, igual eu acabei de falar. É necessário que tenha um pH favorável para que esses micro-organismos se desenvolvam nos alimentos. Exemplo de alguns alimentos e seus pHs. As hortaliças, legumes e cereais. O feijão tem um pH em torno de 5, a beterraba 4,3. Então você pode ver que os vegetais aí, essas hortaliças, eles têm um pH baixo, 5, 6, 4,2, igual o caso do tomate, o espinafre 5,7. Então os vegetais eles têm esse pH aí, ó, essa lista aí de pHs baixos, pHs ácidos. As frutas também mais baixo ainda. Frutas têm um pH, frutas cítricas como limão, a maçã que tem um pH 3, banana 4,6, laranja 3,9. A maioria das frutas tem um pH baixo. Alimentos que são provenientes de origem animal, carne 5,5, frango 6,3, peixe 6,6 e laticínios aí. Esses alimentos já têm um pH também entre 5, 6, 4,9, com a questão do queijo, estão entre pHs baixos e pHs moderados a ácidos. Potencial de oxirredução. Esse potencial de oxirredução ele está ligado ao fator do oxigênio nos alimentos. O oxigênio é o principal contribuidor para que ocorra o potencial de oxirredução nos alimentos. Esse potencial de oxirredução, redox, está relacionado ao substrato, de um modo que geral para facilitar que o substrato ganhe ou perca elétrons. Se perder elétrons, esse substrato é oxidado. Quando ele ganha elétrons, ele é reduzido. Quando os elétrons são transferidos, cria-se uma diferencial de potencial de redução. Esse diferencial de potencial de redução ele é medido em milivolts. Então é essa quantia, esse EH, que é o que nos interessa.
que vai determinar que alguns micro-organismos eles vão se desenvolver em EH positivo, outros em EH negativo. Quanto mais for oxidada essa substância, mais positivo será seu potencial elétrico. Então, você pode ver que está relacionado à atividade com o oxigênio. Quanto mais ela for oxidada a substância, mais o EH dela vai ser positivo. Entre as substâncias dos alimentos que ajudam a manter condições redutoras estão o ácido ascórbico e os agrupamentos SH de carnes e açúcares redutores em frutas. Então, essas duas substâncias aí estão relacionadas a fazer com que seja reduzido, que ganhe elétrons. O ácido ascórbico e esse grupamento SH de carnes e açúcares. Como eu havia falado, o oxigênio é um fator que mais contribui para o aumento desse potencial redox nos alimentos. E os micro-organismos eles variam de acordo com a sua sensibilidade, assim como na atividade de água, assim como no pH, para que eles sobrevivam no meio e possam se multiplicar. A relação dos micro-organismos e seu potencial de oxirredução. Micro-organismos aeróbicos, que são aqueles que necessitam de oxigênio para sobreviver, eles precisam de EH positivo. Eles têm que ter a presença de oxigênio. Só exemplos são os fungos, as bactérias, aí as leveduras oxidativas, que são leveduras que necessitam de oxigênio para a sua fermentação, para que elas se multipliquem e sobrevivam, que são o caso dos fermentos. Anaeróbicos. Os anaeróbicos eles não necessitam de oxigênio. Para falar a verdade, o oxigênio é um veneno para eles. Eles necessitam da ausência de oxigênio. Então eles precisam de um EH negativo para que eles se multipliquem. Os facultativos são aqueles que se multiplicam-se tanto em meio de EH positivo como negativo. Então eles se adaptam aos dois ambientes. E as microaerófilas multiplicam-se melhor em EH baixo.